Você conhece o caso do menino que dava medo na própria mãe? Conheçam Derek. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1991 e morava com sua mãe Shelley nos Estados Unidos. Com apenas 7 semanas de vida, ele ficou entre a vida e a morte. E a partir daí, com medo de perder o filho, a mãe começou a fazer todas as vontades dele. Certo dia, eles estavam em uma loja e ele disse pra mãe que queria um brinquedo. Então Shelley disse pra ele que naquele momento ela não podia comprar. Só que Derek ficou com tanta raiva que ele quebrou o brinquedo todinho dentro da loja. E após isso, sua mãe comprou outro pra ele. Conforme ele ia crescendo, ele ia adquirindo algumas manias bem estranhas. Ele jamais tocava em sua comida, mesmo se ele comesse batata frita ou um sanduíche, ele nunca tocava. Ele também não gostava de brincar com seus brinquedos, só organizava e ficava ali sentado, olhando pra eles. Algum tempo se passou e Shelley começou a namorar um homem chamado Robert. Ela o levou pra conhecer Derek e assim que ele o viu, começou a mexer na testa e no cabelo dele e ela perguntou por que ele tava fazendo isso. Então ele disse que tava procurando 666 na testa dele, depois ele disse que era brincadeira, mas no fundo Shelley sabia que tinha algo errado com seu filho. Oi, essa é uma história real e é bem bizarra, talvez eu tenha que dividir em dois. Mas enfim, não sei se você sabe o que é um Meagle, mas é tipo um site na internet que você consegue conversar com estranhos. Meu Deus, um passarinho. E um menino chamado Nick, de 17 anos, não tinha muitos amigos, então ele entrou num dia aleatório. E aí, aleatoriamente, caiu em um cara. Ele disse depois que era muito esquisito, tipo, aparência muito estranha. E ele falou, oi, e o cara não respondeu. E o Nick falou assim, então, por que você não me responde? E ele falou, porque eu sou mudo. E eu vou usar um quadro branco pra me comunicar com você, ok? E o Nick falou, ok. A gente vai brincar de roleta russa. Eu não sei se vocês sabem o que é roleta russa, mas é uma arma e balas dentro e vai na sorte se você morre ou não. O Nick ficou muito assustado. Dentro da arma só tinha uma bala só. Ele atirou a primeira vez e nada aconteceu. Só que depois, pro round 2, ele começou a chorar. Escreveu no quadro branco, desculpa. Meio que ele tinha que fazer isso, ele tava se sentindo mal com ele mesmo. E botou 5 balas dentro da arma. As chances dele sobreviver eram, tipo, mínimas. E na hora que ele foi atirar, o Nick ficou muito nervoso e abaixou a câmera na hora que ele atirou. Só que ele ouviu um. Só que a curiosidade ficou mais forte e ele levou ao computador pra ver o que tinha acontecido com o cara. E ele tinha acabado de presenciar um suicídio. É por isso que você deve parar imediatamente de brincar de esconde-esconde. 2 amigos estavam brincando sozinhos na casa de um amigo que aqui vamos chamar de Lucas. Seus pais haviam saído, então ficou apenas os 3 garotos ali brincando. Até que chegou a vez de Lucas contar. Então, os outros 2 garotos aqui vamos chamar de João e Kleber foram se esconder. João entrou debaixo da cama. Quando ele sentiu alguma coisa próximo a ele, ele olhou para o lado, ele viu que era Kleber deitado do lado dele também debaixo da cama. João falou: pô, Kleber, não tinha um lugar melhor pra você se esconder não? Agora ele vai achar nós 2. Então, o Kleber respondeu pra ele: shh, faz silêncio, senão ele vai acabar achando a gente. O João ficou vários minutos ali conversando com o Kleber debaixo da cama. Até que chega o Lucas junto com o Kleber. Sim, o Lucas já havia achado o Kleber dentro de um guarda-roupa. Os 2 juntos encontraram o João, devido ao grande tempo que ele estava ali escondido. Foi aí que o João olhou pro lado e não tinha ninguém. A mãe mais odiada do Brasil. Era um casal e eles tinham 2 filhos, um de 14 e um recém-nascido de 2 meses. A mãe da criança estava tendo muitos problemas psicológicos e o pai resolveu ir na farmácia comprar remédio. É aí onde entra a cena do crime. A mãe fez uma fogueira em frente à sua casa e jogou o recém-nascido de 2 meses dentro da fogueira. O vizinho mais próximo viu, correu e jogou água dentro da fogueira. E ele, sem entender nada, pensava que era só uma fogueira quando deu fé e um recém-nascido dentro. Logo já foi acionada a polícia e a SAMU e depois disso o pai chegou. O pai, sem acreditar em nada, entrou desesperado dentro de casa para ver os filhos. E chegou lá, só estava o de 14 anos. O de 2 meses estava dentro da fogueira. Para piorar a situação, a mãe conseguiu pegar o filho de 14 anos e se trancar no quarto, dentro do quarto com ele. Quando a polícia foi acionada, a polícia chegou negociando com ela porque ela estava presa dentro do quarto com a outra criança. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Próximo vídeo, parte 2. Muito cuidado ao ficar pronunciando esta palavra várias vezes. As pessoas têm uma mania muito feia de chamar pela desgraça por qualquer coisa. Mas a seguidora que me contou este relato passou por uma experiência macabra. A moça, que aqui vamos chamar de Joana, estava tendo um dia péssimo. E para cada coisa ruim que acontecia no dia dela, ela falava: mas que desgraça! Finalmente aquele dia horrível teria chegado ao fim. Ela voltou do trabalho, arrumou suas coisas, tomou um banho e se deitou. Mas o pior ainda estava por esperar. Por volta das 3 horas da manhã, Joana se sentiu observada em sua cama. Por instinto, ela olhou para o seu quarto. Foi aí que ela teve uma infeliz surpresa. Aos pés de sua cama, uma criatura horrível estava a encarando. Aquilo tinha olhos negros e um sorriso assustador.
O pior é que aquela coisa começou a falar com uma voz super macabra. Você me chamou e eu vim, Joana. Ela nunca mais xingou.